Então, o tema é herança. Eu deixei um texto no meu site, cacuramos.com, conforme dá pra ver aqui. Não sei se dá pra ver, cacuramos.com. E lá eu falo um pouco sobre herança. E conto uma história que eu li num livro, acho que no final da década de 90, início dos anos 2000. Eu estava esperando para fazer uma entrevista de emprego na biblioteca pública. Minha mãe trabalhava lá. E enquanto eu aguardava, sentei numa mesa e tinha um livro antigo, grosso, de psicologia. Então, comecei a folhear o livro e bati nessa história que eu vou contar pra vocês. Eu adaptei aqui, mais ou menos, porque não me lembro exatamente como foi. Vamos chamar esse cara de Pedro. Pedro tinha 40 e poucos anos. Ele tinha uma empresa de construção civil, tinha ganhado bastante dinheiro. Tinha 3 filhos, tinha uma esposa, mas ele, em determinado momento da vida, lá, talvez a crise dos 40, não sei, ele foi atrás de uma tia-avó, que era a única pessoa que estava viva na época, da família de sangue, né, consanguíneos dele. E lá ele a procurou e passou um tempo com ela, olhando fotos. E uma viagem de uma semana, mais ou menos. Conheceu os pais, né, por fotografia. E os pais deles tinham morrido quando ele era muito jovem, né, então foi uma experiência complicada. E ele cresceu com a avó dele, que era irmão dessa tia que ele que foi visitar, mas que quando ele estava na adolescência, ela também faleceu. Só que ela trabalhava na casa de um casal já com a idade avançada que eles não poderiam ter filhos. E eles tinham dinheiro. Então, Pedro foi estudando nas melhores escolas, teve carinho, teve afeto, uma vida bem bacana e que compensou um pouco ele ter perdido os pais muito cedo. Então, ele criou essa nova história, né, com os pais adotivos, uma vida normal. Só que ele embarca nessa jornada para conhecer a história da família e, coincidentemente, ele adoece. Ele volta da viagem doente, começa a ter pesadelos e, nesses pesadelos, ele vê uma parede de uma casa velha. Então ele caminha se escorando naquela parede, possivelmente ele era criança, um bebê, e ele acaba acordando sempre nesse sonho. Quando chega no final da parede, ele fala com alguns amigos, ele já está doente, então indicam para ele um terapeuta. Ele vai, passa por algumas sessões, e o terapeuta começa a especular algumas possibilidades do que poderia estar acontecendo com o Pedro. O Pedro, ele faz investigações, ele quer conhecer os pais, e um belo dia, numa dessas sessões, ele chega até o final da parede e vê o pai dele, suado, trabalhando, e ele escuta os gemidos. E quando o pai dele o avista, xinga, manda ele voltar, e ele acorda, ele desperta, mas ele fica com essa impressão. A investigação segue, ele consegue encontrar a casa onde ele morou com os pais. Ele também pega recortes de jornal, coisas desse tipo, que falavam de crimes, pessoas desaparecidas, e segue fazendo terapia, mas a saúde dele começa cada vez mais ficar debilitada. Ele tem mais pesadelos, se aprofunda cada vez mais nas terapias, chegando ao ponto que
ele começa a fazer regressões e lembrar de comentários da família. E coisas que o pai dele tinha fugido, e um monte de fofoca de família. Não sei se vocês entendem. Mas acontece isso. E ele começa a criar uma nova história. A tia dele pouco poderia ajudar. Ele chega a voltar na casa da tia dele para pegar as fotos, rever as fotos, pega as fotos dos pais. E ele cria na mente dele uma história que o pai dele teria assassinado alguém, enterrado nos fundos da casa, e ele era muito jovem e foi lá e o pai dele estava enterrando um cadáver. Isso mexeu com a cabeça dele. Muito. E então, uma história que se materializa é que a mãe dele teria um amante, supostamente, que ele pegou dessas fofocas, e que o pai dele teria matado esse amante e tinha enterrado o corpo na mata nos fundos de casa. Juntando com a história que tinha esse cara desaparecido, essa pessoa, ficou mais ou menos cravado na cabeça dele que isso teria acontecido. O estado emocional dele, que era muito sólido, foi por água abaixo, a doença consumindo ele. E mandam exumar o corpo. Ele já estava pensando que aquela pessoa que estava ali enterrada poderia ser o pai dele. Fez exame de DNA, não era. Passou um tempo, a polícia no meio, e nessa angústia toda, Pedro piora e morre. Porém, tudo isso, após algumas investigações, mostraram que o cadáver que estava nos fundos de casa enterrado era de um ex-dono daquela propriedade, que a família teria enterrado ali para não passar por trâmites, não tinha dinheiro para enterrar, alguma coisa assim. Estava ali. O pai dele, na verdade, ele tinha sumido, mas ele estava hospitalizado e morreu um pouco antes da mãe. E as brigas que ele lembrava era porque, como eles moravam na beira de uma mata, um menino, 2, 3 anos de idade, se saísse, poderia sofrer vários acidentes, se perder. Então, por isso, eles eram tão rigorosos nessa parte. A avó dele era uma pessoa mais retraída, não conversava muito. Então, criou-se toda essa ideia de que o Pedro, por não sei por que cargas d'água, teria sido filho de um assassino, um monte de coisas, que ele acabou introduzindo na história dele. Olha que louco isso. Introduziu isso, e isso pode ter acabado com a saúde financeira dele, a saúde emocional e a saúde física.